te abençoe, Varão. Fique à vontade. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como diz pastor Simon, eu gosto muito bem da colocação dele, para bater um papo com vocês, para refletir a respeito da palavra de Deus com vocês. Isso é muito gratificante, pois podemos encontrar na palavra de Deus, primeiro, informações para termos um bom relacionamento conosco, você com você mesmo, relacionamento intrapessoal. Como o salmista estava conversando certa vez, fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Ele estava falando com quem? Com ele mesmo. Então a Bíblia nos dá informações para você ter uma conversa muito séria com você mesmo. A Bíblia também nos ensina a termos relacionamento interpessoal, como lidar com o nosso próximo. E a Bíblia também nos ensina a como nos relacionarmos com Deus, relacionamento divino. Então é sempre bom fazer uso da palavra de Deus. É sempre bom. Nunca parte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. É assim que funciona. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que um amigo compartilhou comigo. Eu achei tão interessante. E eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar hoje, na realidade, vou abrir essa mensagem, não com um texto bíblico, mas com uma colocação que eu acredito que você, um dito popular, algo simples que talvez você já tenha ouvido, é muito comum, uma expressão que diz assim: sua ficha tem que cair. A ficha caiu. Quando é que a sua ficha vai cair? Boa pergunta, né? A senhora fazer para o seu marido que está aí do lado da senhora agora? Hein? Boa pergunta para você fazer para a sua sogra. Quando é que a sua ficha vai cair? A ficha caiu. Quando a ficha cai, algo acontece. A expressão quer dizer exatamente isso. Quando é que a sua ficha vai cair? Você já falou isso para alguém? Ou pior, você já ouviu isso de alguém? Para pensar. Quando a ficha cai, as coisas acontecem. Sabe, aquele start, aquela partida, as coisas começam a tomar um rumo. E hoje nós vamos ver que a nossa ficha precisa cair. Quando a ficha cai, o milagre acontece. Quando a ficha cai, o poder de Deus se manifesta. E eu acho, tenho quase certeza absoluta, não perguntei a ele, nem conversei com ele a respeito disso, mas eu acho que foi Deus que criou essa frase. Que se tem uma coisa que Deus espera ao longo de toda a história, é que a ficha do homem caia. É ou não é verdade? Se tem uma coisa que Deus espera, é que a minha e a sua ficha venha cair, para que os nossos olhos venham ser abertos e consigamos ver e entender e aceitar todo o projeto de Deus. Hoje nós vamos dar uma olhada em Lucas 15, o capítulo, dos achados e perdidos. O capítulo do achado e perdido é Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, está tudo perdido no capítulo 15. Ou não? Então você quer saber achados e perdidos na Bíblia, capítulo 15 de Lucas. Gravou isso? Só que nós não vamos ler isso agora não. Vai ser já, só estou antecipando para você. Agora é a mesma começa a pregar. Certo? Porque eu quero te falar, Deus sempre nos quis oferecer informações para que a ficha caia. Sempre. Antes do problema acontecer, Deus falou, a ficha tem que cair.
Foi assim com Adão. Antes de acontecer, Deus falou: Adão, vou falar uma coisa para tu. Você pode comer o que você quiser aí, tá vendo? Mas aquela árvore lá, você não come, você não mexe. Não come, tá entendendo? Antes de comer. Deus poderia chegar e falar assim: pô, eu ia te falar para você não comer. Aí Adão diz: agora. Antes de Adão fazer, Deus foi lá e Deus sempre tem tudo disso. Foi lá e falou com Caim: ô Caim, por que tu tá assim, Caim? Deixa eu explicar uma coisa para tu. Se tu fizer tudo direitinho, você não acha que você vai ser aceito? O pecado está aí à porta. O pecado sempre está à porta. Mas você precisa saber que tem que ser na porta do lado de fora. Porque tem gente que o pecado está na porta do lado de dentro. Aí complica tudo. Essa é a porta do lado de fora. Entendeu? O pecado está aí onde? Na porta. Que lado? Eu acho que a pergunta mais eficiente nesse caso é essa. Se ele está na porta, eu sei, mas que lado da porta? Se ele estiver lá de fora, eu estou assim. Se ele estiver lá de dentro, eu estou lascado. É ou não? Então, pare para pensar. Nós vamos dar uma olhadinha nisso. Deus foi lá e falou: Caim, é assim, 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 assim. E ele o que fez? O pecado estava do lado de dentro. Discutiu com Abel e matou. Pare para pensar. Deus está sempre querendo nos alertar, sempre, sempre, sempre. Fazer com que a nossa ficha caia. Vou usar alguns exemplos aqui antes de ler o texto lá, mas a ficha de Sansão um dia caiu. É ou não é? E Deus deu muita oportunidade para o Sansão, para a ficha dele cair. Antes dele ficar careca, ele já estava careca de saber que não devia compartilhar a história com a Dalila, que ela é maluca. É ou não é verdade? Deus já avisou diversas vezes. Dalila falava o segredo, Sansão falava assim, aí vim e prendia ele. Às vezes eu acho Sansão um otário. Me perdoa. É ou não é? Mas Deus estava abrindo os seus olhos, querendo que a ficha de Sansão caísse. Mas a ficha dele não caiu. Contou a história, rasparam a cabeça dele. Quando veio, agora que ele saiu, não viu que estava sem cabelo. Foi de uma vez só, né? Se é igual ao meu, a gente vê. Mas foi ficar de repente. Quando ele levantou, nem olhou que estava sem cabelo. Estou falando que ele não era muito bem da cabeça assim? Para pensar. Mas lá, cego, empurrando aquela pedra, aquele moinho. É ou não é? A ficha dele caiu. Uma hora a ficha tem que cair. Foi assim com ele. Demorou. Ele viveu coisas ruins, mas a ficha dele caiu. Ele se lembrou de toda a força que tinha, de tudo aquilo que viveu com Deus. É ou não é? E aí então, ele tomou um posicionamento, ele falou: me leve às colunas de sustentação. Eu quero voltar a fazer algo com Deus. Eu quero voltar a ter intimidade com Deus. A ficha desse homem caiu. Uma hora, nossa ficha tem que cair. A ficha de Jacó caiu. Um dia ela teve que cair. Para ele para Sansão fazer o que fez, a ficha dele caiu. Para Jacó fazer o que fez e se tornar, né, o pai das tribos de Israel, a ficha dele teve que cair. Ele teve que entender, lá no Val de Jaboque, tudo que fez, refletiu, né? Teve comunhão com o irmão, para as coisas acontecerem. A ficha de Davi, já preguei diversas vezes aqui. Um dia ela caiu. Demorou, ele fez o que fez, errou, mas um dia a ficha dele caiu. A ficha de Pedro, é ou não é? Um dia ela caiu. Pare para pensar. O problema é que normalmente, quando a ficha não cai, nós nos distanciamos de Deus. E longe de Deus não somos nada, somos fracos demais. É só você olhar esses homens quando estavam com Deus e quando estavam sem Deus. Você olha Pedro,
perto de Jesus. O homem era um leão. É ou não é? Perto de Jesus, ele andava em cima d'água, gente. Ele falou, Senhor, manda eu ir que eu vou aí, aonde o senhor está. Jesus falou, pode vir agora, pode vir. Anda em cima d'água. Ele saiu e andou. Perto de Jesus, quando foram atacar Jesus, ele arranca de uma espada e vira zorro. Se tocar no meu mestre, eu mato. Mas ele estava perto longe de Jesus. Uma mulher perguntou, tu andava com ele? Ele quem? Olhe quando ele está próximo do Senhor e quando ele está longe do Senhor. Pare para pensar. É ou não é? Negou Jesus, sim. Mas, uma hora a ficha caiu. O mesmo Pedro aqui, você vai ver ele lá na casa do Cornélio. Você vai ver o homem cheio do Espírito. Por que tudo isso aconteceu? Porque um dia a ficha dele caiu. Pare para pensar. É isso que Deus está aguardando acontecer na humanidade. Essa conscientização da realidade. E não essa coisa enganadora que o mundo anda vivendo. Vou te fazer algumas perguntinhas. A ficha de Judas caiu? Caiu? Não! O Judas vendeu Jesus por 30 moedinhas. Foi lá nos caras que tinham dado dinheiro e falou, toma o dinheiro de volta. Vendi, estou arrependido. Solta ele. Ele falou, agora já era, meu filho. O que o Judas tinha que fazer se a ficha dele caísse? Procurar quem? Jesus. Jesus, vou falar uma coisa para o senhor. Aquele dia que o senhor falou, põe a mão aqui, que quem tiver botando a mão com o senhor ia trair, o senhor sabia que fui eu que botei a mão, né? Foi eu mesmo que botei a mão. Eu sei lá, não estava com a cabeça. Botei a mão. Aí eu bem vendi o senhor. O senhor sabe, né? Estou com vontade de me matar. Jesus ia falar o que para ele? Ô, Ju, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem vai morrer sou eu. Fica na sua, eu morro, você fica vivo, está tudo certo. Normalmente os bons morrem, o ruim fica, então é tudo assim. A vida é desse jeito, é na verdade. Mas a ficha dele não. Olha o fim desse camarada. É ou não é verdade? Se a ficha dele, você acha que se ele pede perdão a Jesus, Jesus ia falar, ô Judas, eu estou por aqui contigo. Você viu o que fizeram comigo? Cuspiram em mim. Olha a coroa que botaram em mim, olha. Isso é coroa de botar nos outros. Ô Judas, você sai da... Ah, meu Deus, se ele não fosse o próprio Deus, é até teologicamente correto, né? Para pensar. Ô Judas, gente. Me segura, senão eu pego o Judas. É ou não é verdade? E não precisa ser nem ser sábio de aleluia, que eu pego ele agora. É ou não é verdade? Vamos malhar esse indivíduo de uma vez. A ficha dele não caiu, olha o rumo que ele tomou. Ananias e Safira, a ficha deles caíram? Não. Ananias, vamos pegar aqui, a gente vende, dá só a metade, diz que deu tudo, fique tranquilo, vão achar que nós somos maneiro. No caminho, Ananias, esse negócio vai dar certo não. Vamos dar tudo ou não dá nada. É melhor a gente não dar nada. É nosso mesmo, vamos ficar conosco. Ninguém vai saber que a gente vendeu. E se a gente não quiser, também não quiser, do que acabou. Não quero dar, não estou afim de dar, é meu. Dá com alegria, nós estamos tristes. A decisão é nossa. Vamos embora, vamos ficar com o nosso dinheiro e vivo. Mas aí a ficha teria caído. Mas como a ficha não caiu, quem caiu foi os dois bonecos. Um de cada vez. Primeiro ele, depois ela. Que o homem caiu primeiro, que o miserável era para ser o cabeça. Essa praga ruim do tal do Ananias. Então, quando a ficha não cai,
as coisas tomam uma dimensão ruim. Você quer ver outra? A ficha de Saul caiu? Não caiu. Quando sua ficha não cai, quem cai é você. É ou não é? É assim que funciona. Porque Deus está aí, é longânimo, rico em oportunidade. Todos os cultos, todos os trabalhos, Deus usa alguém aqui, diretamente ou indiretamente, hoje diretamente para falar da ficha, mas na maioria dos cultos, indiretamente falando, ficha cai, cai a ficha, cai a ficha. Aí acaba o culto, você diz, acabou? Tem gente que amarra a linha na ficha. Eu estou falando que tem, eu estou falando que tem. E você só riu porque lembrou. Você conhece alguém que põe linha na ficha. A ficha cai e puxa. É ou não é? Para pensar. Saul tinha tudo para ser um excelente rei. Primeiro rei, bonitão. O cara era bonito, quase um Brad Pitt. O tal do Saul. É ou não é? Só era ruim de emprego antes que caçava jumento. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Não vou denegrir, porque pode ter alguma mulher aqui afim de Saul. Não, na verdade, não vou atrapalhar o relacionamento dele. É ou não? Mas para pensar. Se a ficha dele tivesse caído, e Deus deu oportunidade para Saul, deu oportunidade para Saul, e Saul acabou cometendo suicídio. Por quê? Porque a ficha dele não caiu. Outro também que a ficha, eu perguntava a vocês, a ficha do Pilatos caiu? Caiu? Não! Jesus estava lá na frente dele, tranquilão. Tranquilo, estava nervoso, vou morrer. Gente, vou morrer, gente. Mãe, vou morrer. Menina, entra aí, me ajuda aí, João. João. Não. Pilatos falou, eu posso defender você. Vou olhar para vocês aqui, senão eu fico olhando só para lá, né? É porque é hábito, eu sou direita, eu fico olhando para cá. Entendeu? Se eu pregasse para lá, eu ficava olhando para vocês. Próxima vez, vocês sentam lá. Para pensar. Jesus tranquilão. Pilatos falou, rapaz, deixa eu explicar uma coisa para tu. Quem cala consente. É melhor você falar, eu sou o governador, eu te defendo. Eu tiro você da cruz. Eu tenho autoridade. Ô Pilatos, você não tem autoridade nenhuma não, menino. Eu estou aqui, não é fatalidade não, rapaz. Estou aqui porque eu estou afim de estar. O papai perguntou, alguém vai morrer? Eu falei, tem alguém? Não, né? Não tinha ninguém, o sacerdote tudo falido. Então eu falei, já que não tem ninguém, vou eu mesmo. Eu decidi vir aqui, Pilatos. Eu decidi, eu mato isso tudo agora. Mato, se eu quiser, eu peço o exterminador do futuro, o anjo que eu tenho lá. Desce aqui, mata essas cabras, tudo, acabou, tudo. Mas a ficha do Pilatos não caiu. Então o que tem de gente hoje que a ficha não cai. E como eu disse, se a ficha não cair, quem vai cair é você. Se a ficha não cair, quem vai cair é a sua empresa. Se a ficha não cair, quem vai cair é o seu casamento. Se a ficha não cair, quem vai cair são seus filhos. Eles que vão cair. Porque Deus quer nos despertar. É isso que nós vamos ver aqui, nesse texto. Deus esperando que você deixe a ficha cair, e você acorde, você desperte, e veja que ninguém tem uma proposta como a dele. Ninguém pode fazer o que ele faz. Para ele nunca é impossível. Ele pode fazer tudo que quer, e hoje por você se quiser. Que você não precisa viver aquilo que está vivendo, mas que para que tudo aconteça, uma coisa tem que acontecer. Você pode falar para mim o que é? Diga assim, a minha ficha tem que cair. Quando sua ficha cair, a sua história vai, e as coisas vão começar a acontecer. Você vai ver, amém? Então vamos para o texto, abra lá, Lucas
Lucas, capítulo 15, versículo de número 13. Amém? Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens vivendo. Versículo 15. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Versículo 17. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de... Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante... Versículo 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu... Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou ao pescoço. Verso 22. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestia, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos... Trazei também um bezerro cevado. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi... E começaram a regozijar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre esse texto. Primeiro nós vamos ver que esse texto é uma parábola contada por Jesus. Uma história da mente brilhante de Jesus, com o intuito de tratar esses filhos, não apenas o mais novo que partiu, mas também o mais velho que ficou. Esses dois filhos são representados por nós. E também o pai representa Deus. E eu acredito que a maioria de nós, se não todos, conhecemos muito bem essa história de um filho que deseja parte dos bens. Todos sabem que ele não tinha direito nenhum, pois tudo seria dele apenas após a morte do pai. Mas ele reivindica. Com isso ele beneficia o irmão, porque se o pai vai dar a parte a um, também daria ao outro. Já estaria dividido, está tudo certo. A diferença é que um vai embora. Um abandona o pai. Ele vai embora. Ele se sente autossuficiente. Ele acha que pode controlar sua própria vida. Note que me parece que essa mensagem, ela tem um objetivo muito especial, de alcançar o coração jovem, porque é o mais moço que vai, o mais velho fica, sabe? Aquele ímpeto de ir, de conquistar, de que eu sou, de que eu posso, que eu sou competente, eu tenho atributos, eu tenho formação, eu tenho informação ou informações que podem me fazer um vencedor. Eu posso viver longe do pai. Essa é a ideia do rapaz. Essa é a ideia que o mundo está tentando implantar na humanidade. Você é autossuficiente. Você consegue viver e ser feliz sem Deus. Essa mensagem está embutida, sabe? Ela está agrupada em tudo aquilo que vemos e ouvimos. A intenção é dizer: você é autossuficiente, você pode ser feliz sem precisar de Deus, sem os valores de Deus, sem os princípios de Deus. Aliás, você é mais importante do que Deus, porque o que vale é a sua felicidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e para mim também: antes de ser feliz, nós temos que ser santo, porque sem santificação, ninguém verá Deus.
Nossa santificação, nossa santidade está acima do nosso prazer. É ou não é verdade? Primeiro eu quero ser santo, depois eu quero ser feliz. Não eufórico. Euforia vem de fora para dentro. Felicidade vem de dentro para fora. Amém? Você vê esse povo aí que vai para rave, aqueles batidão, tum, 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 a noite toda. Tum, 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 tum. 2 horas da manhã, tum, 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 tum. 4 horas da manhã, tum, 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 tum. O cara vai dormir, tum, 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 tum. Pode olhar, parece passar ele naquele negócio de mulher-cana. Os caras assim, passaram de novo. No dia seguinte, está lascando. Ui, como é que foi ontem? Foi tum, 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 tum. Só lembro disso, só lembro disso. Só lembro disso, não lembro mais de nada. Isso é euforia. Pare para pensar. Felicidade é diferente. Paz é diferente. Amém? São coisas que Cristo oferece. Mas ele é garoto, ímpeto. E isso serve para a turma de mais idade que ainda não amadureceu. Porque tem gente com 40 achando que tem 18. Uma senhora, com licença da palavra, uma senhora se vestindo como se fosse garotinha. Uma roupinha, rapaz, que eu olho. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Queima isso, Jesus. Esse dia eu vi um cara com quase 50 anos. Se você vê a roupa que o cara estava, parecia um garotinho. Falei, meu Deus do céu, o que esse moço pensa que é, meu Deus? Não tem senso de ridículo não, meu Jesus. Você está rindo, mas o assunto é sério. Está tudo virado. Esse dia tinha acabado, não vou falar para não, questão de ética, mas um congresso sensacional de louvor e adoração. O congresso acabou, estava eu no aeroporto. Aí eu estou vendo passar a turma, pegar o avião, saindo do congresso. Umas meninas, louvor, adoração, intimidade com Deus. Se você visse a roupa das meninas que foram para adoração, tinha lá que estava com a roupa, meu filho, que você via a cicatriz da cesárea. E o marido do lado. Nossa, que louvor e adoração magnífico. Estou cheia de Deus. Eu não gosto de julgar ninguém não, mas eu falei, o Deus das trevas está aí. O Lapeta está aí nesse negócio, não é verdade? Pare para pensar. Hoje, é verdade. A ficha do povo não cai. Pare, pense, raciocine. Eu gosto de falar isso com vocês, porque aqui eu sei que pastor Samuel, Rogério, a turma, gosta de fazer vocês pensar. E graças a Deus, isso aí, porque mente que não pensa, atrofia. Montão de cabeça de bagre. Isso, agora. Som da minha voz, ninguém pensa nada. Mente vazia. Que é isso, maluco? Sai fora. Estou aqui para pensar. Ana, pare, coloque sua mente. Esse rapaz aqui está achando o quê? Eu posso administrar minha vida, eu posso ter sucesso. Ele não é muito diferente de muitos de nós. Ludibriados muitas vezes por uma paixão. Homens, mulheres abandonam o conforto e a segurança do seu lar para se aventurar em relacionamentos que não lhe levarão a lugar nenhum. Mas acontece. E ele foi, coitado do garoto, achou que ia viver longe do pai, está lá, meretriz, dinheiro, gente. Ninguém tira onda com Rio Card, Vale Transporte. Quer dar uma volta comigo, menina? Ninguém tira foto. Ninguém tira onda com isso. Bom, o cara está cheio do dinheiro, camelão 2.0, com ar-condicionado,
freio ABS nas 4 patas. Eu, na verdade. O cara pode tirar uma onda. Foi gastando? E não gostava de mulher legal, não. Só meretriz. O menino era da bagunça. Dona, um dinheiro, muito amigo, farra, bebida, uísque. Tudo. Não vai nem notando. Longe do pai. Até que um dia, ioiô, o cheque dele começou a voltar. Ué, voltou esse cheque? Por que voltou? Não, passa o cartão. Mas não, esse aqui. Esse também não? Acho que eu esqueci a senha. Esse aqui. A ruína é terrível, gente. Ele poderia ter aberto seus olhos quando começou a perder. Mas a cegueira, ela é implacável. O diabo parece que anestesia as pessoas. Faz você não notar que está perdendo. Você só vê quando perdeu tudo. Esse menino não podia ter acordado. Mas a história desse menino é como de muitos que nós conhecemos. Mas ele é lutador, eu gosto dele por isso. Um dia ele acordou e não tem mais nada. Não tem mais nada. Mas ele não entrega os pontos. Foi arrumar emprego. O cara é trabalhador. Acabou tudo, mas eu posso trabalhar, vou lutar. Um cara bravo, valente, igual você. Eu trabalho, meu filho, eu trabalho, tenho disposição. Você pode trabalhar igual um jumento, mas você não vai prosperar, miserável. Abre esses olhos, cai a ficha. Tá aí, arrumar emprego. Devia ter boa qualificação, o pai era rico. Eu não é? Mas o emprego sensacional que ele arrumou, cuidar de porco. Bom, né, na verdade? Não se esqueça que essa história está sendo contada para judeu. Cuidar de porco. E pior, o cara que dava comida para o porco é um posto acima do dele. Porque quando ele queria comer a comida, se é ele que põe a comida, ele come a comida. O texto diz que ele tinha que pedir o cara que dava comida. Então note que ele só lavava o chiqueiro. E o pessoal falava, o porco é mais importante que tu. Fica quieto aí. Não, deixa eu comer a comida do porco. Não pode. Por quê? Porque o porco é mais importante que você. Olha onde chegou a situação desse cara. É ou não é? Está ele lá, no fundo do poço. Mas lá no fundo do poço, o texto diz que a ficha caiu. Lá no fundo do poço, está aqui um versículo que diz assim, e caindo em si. Diz que a maior queda que um homem pode ter, que um ser humano pode ter, é cair em si mesmo. Nesse momento, a ficha desse rapaz cai. Porque nunca é tarde para sua ficha cair. Não. Aproveita a oportunidade enquanto é tempo. E eu vou te dar uma notícia. Se você está aqui hoje, é porque ainda dá tempo. Amém? O ruim é que a gente prega e os outros pensam assim. Pô, meu marido tinha que estar aqui hoje, esse negócio de ficha é com ele, hein? Eu nem tenho ficha, eu já sou tudo eletrônico, não é verdade? Puxa vida, o problema é que nós ouvimos a mensagem e achamos que a mensagem é para quem não veio. Nossa, Deus está muito equivocado, né? Falando para quem não veio. Deus não sabe das coisas. Eu fico muito triste com isso, né? A gente fala e diz, fulano tinha que estar aqui, por que não veio? Porque Deus não quis. Entendeu? Porque Deus queria falar comigo que já sei. E deixou ele que não sabe do lado de fora. Que é isso? Deixa sua ficha cair aí, pelo amor de Deus. Se não cair nem essa, vai cair as outras. É ou não é verdade? Lá onde ele estava, a ficha caiu. E ele lembrou de quem? Deixa eu falar uma coisa para você. Se tu não tiver passado com Deus, tua ficha não cai. Você está aqui para viver uma história com Deus. É ou não é verdade? Porque a hora que a luta vier, a ficha vai, e a ficha te remete à sua
história. É ou não é verdade? Quando ele está lá longe comendo comida de porco, ele lembrou da casa do pai. Foi lá, para lá que a memória dele o remeteu. Foi por isso que a ficha de Sansão caiu, porque ele lembrou da queixada do jumento, de quando ele matava, ele lembrou de tudo. Davi lembrou de tudo. Jacó das promessas, Pedro do que viveu. A queda nos remete à nossa memória, e a nossa memória, ela tem registro do que Deus já fez por nós. E nós vamos lembrar que Deus é bom. E lá, a ficha caiu. E agora? Quando a ficha cai, primeira coisa que acontece, você quer resolver o problema. Aconteça o que acontecer. A ficha caiu e a ficha disse: a sua vitória está nas mãos do seu pai. É melhor você voltar para lá. Mas aí começa a luta interna. Voltar? Como é que eu vou voltar? O que vão pensar de mim? E agora, se eu voltar? Gente, muito difícil voltar, hein? Ah, não, prefiro ficar assim. Ah, prefiro do que passar essa vergonha. Falei, errei, eu não gosto disso não. Errei, que se dane. Agora eu vou colher tudo. Então colha. Viva na miséria, viva na desgraça. Viva, toma, calmante. Toma, gadernal, miserável, vai dormir. Lá na casa do meu pai, perto do meu pai, aos cuidados do meu pai, eu sempre fui bem-sucedido. É para lá que eu tenho que voltar. É perto do pai que eu tenho que estar. Nossa ficha precisa cair para sabermos que a nossa vitória está à sombra do Onipotente. Porque é lá que nós podemos descansar. Na proteção do Senhor. Quem é que vai tocar em mim e em você? Perde Deus. Tudo. No final vai dar certo. Se não está dando certo é porque não é o final. É só por causa disso. Terça-feira me deixaram no hotel. O cara falou, tá certo aí, pastor? Tá. A reserva tá certa? Tá certo. Então tá bom. Foram embora. Dá a chave aí. E tá lotado o hotel. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí, não pode estar lotado, meu filho. Tem uma reserva aí no meu nome? Tem, mas tem quarto? Não. Aí eu já estava querendo ficar nervoso. Eu não estava lá, não tinha carro, não tinha nada. Agora mesmo o pessoal ia passar para me pegar, para me pregar. Ela olhou para mim e disse, tem um problema aqui. Eu falei, já me falou. Não tem lugar para mim, né? Ela falou assim, o senhor se importa de ir para a suíte presidencial? Eu falei, vou ficar muito chateado. Aí, Rogério, Deus estava lá, e o diabo também. Sabia que eu não estou mentindo, porque senão é na verdade. Ô, gente, eu vou falar para vocês. Tinha uma banheira, sabe aquela banheira de crente? Sim, assim, para você esparramar. Uma televisão no banheiro. Gente, nunca vi televisão no banheiro. Isso, uma situação daquela, a gente tem uma desinteria com a maior facilidade do mundo. Para pensar. Eu vou reclamar da vida para quê? Se Deus está no controle de tudo. Amém? De tudo. Eu sentei lá na suíte presidencial. Estilo, se eu fui pobre, eu não me lembro. Eu, na verdade. Pronto. Porque Deus está no controle. A sua ficha tem que cair. Perto de Deus as coisas funcionam. E esse garoto está lá, a ficha caiu. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E vou falar, pai, só sabe o que eu fiz. Aquilo que o gato enterra.
Não posso falar, mas falei. Porque só falando assim, para o povo entender. Para pensar. O que Deus tem feito, o que Cristo fez, o investimento que Deus fez em mim e em você, é para nós acordarmos para a vida. Ele diz, vou falar com meu pai. Levantou e foi. Invocado. Foi para aí também. Yes. De longe o pai viu, o pai olhou, porque o pai sempre estava olhando. Uma hora ele vem, uma hora a ficha dele vai, uma hora vai, uma hora meu filho vai voltar, uma hora meu filho vai abrir os seus olhos, uma hora eu vou ter a oportunidade de fazer por ele o que eu sempre quis. Estou de braços abertos. O pai olhando. Um dia, quem é que aparece lá? Você. Eu. Nós. É ou não é verdade? Nós. Sim. O pai olhou e disse, sozinho. Uma peça de roupa só. Cadê o camelo que roubaram? Também foi para o Rio de Janeiro? Nada nisso. O pai olhou, e eu gosto do pai, porque o pai é um facilitador de perdão. O pai poderia fazer assim, ó. Igual você faz. Quando alguém erra com você. Vai comer aqui, ó. Deus é pai, não é padrasto. Deus é justo. Vai botar, vem, garota, vem aqui, que agora eu vou te... O pai não. O pai sai correndo na direção do filho. O pai está dizendo, filho, eu estou feliz. Eu não, correndo, pensa, aquela corrida assim. Coisa linda. Tem que correr para lá. Vocês põem todo mundo no lugar só, gente, pelo amor de Deus. Para e pense. O pai abraça o filho, não falou nada. Mas o filho tem que falar alguma coisa. O filho quer mostrar para o pai que a ficha dele... Pai! Descobriu uma coisa. Lá longe. Foi aqui não, hein? Foi lá. Viagem boa essa. Perdi só dinheiro não. Aprendi umas grandes coisas nessa viagem. Que a crise às vezes nos ensina. Ai, gente. Esse dia uma moça que separou do marido, casou de novo, me procurou, falou, pastor, que saudade do meu ex-marido. Homem bom, pastor. Homem bom estava ali. E eu não sabia, pastor. Se o senhor viu o que eu estou hoje. Falei para ela, por isso que eu falo, não separe. É melhor ficar com um mal conhecido do que pegar um mal estranho. E agora? O que vai fazer? Agora já era. Estou sofrendo, pastor. Falei que Deus abençoe a senhora, não pode fazer nada. Minha ficha caiu. Falei, Saul. Eu vou fazer o quê? A gente está aí falando, não larga, continua, prossegue, vai, isso aí. Mas tem gente que a ficha não quer cair, então não posso fazer nada. Eu posso chorar um pouco com a sua dor. Só isso. O pai abraça. E o filho, então, fala. Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, jornaleiro, em algumas traduções. E o pai olhou para ele e falou, que é isso, menino? Não faz assim não. Até me ofende. Dá um banho nesse garoto. Põe um anel no dedo desse menino. Uma sandalinha no pé, que chegou descalço, coitado. E uma roupinha legal nele. Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi. E melhor, achei com a ficha dentro. Isso é que é melhor. Vou dar uma festa. Deus está esperando sua ficha cair para Ele dar uma festa para a sua vida. Amém? Para Ele trazer celebração para a sua casa, para a sua história.
E uma festança. Olha lá, todo mundo feliz da vida. Quem é que chega? O filho mais novo, o filho mais velho. Escutou o barulho lá do Thales cantando. Aí falou, o que Thales está fazendo aí? Que barulho é esse aí, maluco, de festa? O cara falou assim, rapaz, falou culpa tua. Sabe quem chegou aí, seu irmão? Chegou? Chegou, sujo, descalço, sem um tostão. Seu pai mandou dar um banho nele, botar numa roupa legal, um anelzão no dedo, está lá, ó, no meio da festa. Vê se pode. Porque quem dá notícia ainda semeia discórdia. Vê se pode isso. Não acha isso certo. Se você acha certo ou não Deus ter misericórdia dos outros, o problema é seu. Se você concorda ou não que Deus vai perdoar aquele que machucou e ofendeu muita gente, problema seu. A verdade é que Deus tem uma festa para quem se arrepende, goste você ou não, queira você entrar ou não. Deus acredita na mudança das pessoas. Deus espera que as pessoas mudem. Se você quiser entrar na festa, entre. Se tu não quiser, fique de fora. Ué? Ah, pastor, ele me traiu. Ei, se arrependeu? A ficha caiu? Caiu. Mas eu não perdoo. Fique de fora da festinha dele. Fique, é um direito seu de não querer perdoar. Não é? Direito seu. Ué? Aí, um dia, quando você for chegar lá, Ana vai falar, Senhor, ó, eu vim aqui para o céu, eu não perdoei meu marido. Deus diz, eu também. Receba você aqui, legal, você também te perdoei. Mas eu sei lá no inferno e eu aqui no céu. Pode ir. Mas que isso? Não é assim que você perdoa os outros? Não é assim que você trata os outros? Ué? O filho mais velho está indignado com perdão. Que a ficha do outro caiu. E aí o outro sai da festa, o mais novo, sai da festa e fala assim, ô rapaz, fala uma coisa para tu. Eu errei, poxa. Vacilei. Eu não, entendeu? Eu não sabia o que eu estava fazendo. É o filho mais novo que vai lá? É? Não. O filho mais novo fica na festa. O pai deve ter falado, deixa que eu trato com ele. A festa é para você. A festa é para você. Você não precisa sair da festa. Não. Deixa que eu vou tratar com o seu irmão lá fora. Se Deus preparou uma festa para você, se a sua ficha caiu e o outro não quer te perdoar, o problema é dele. O importante é que você se arrependeu e está disposto a mudar de vida. Tenha feito você o que fez. Né? Tenha acontecido. Não importa o que aconteceu. A ficha caiu. O filho mais novo não vai lá fora, porque a festa é para ele. Ele está vivendo sua festa. Mas o pai vai ter uma conversa com. E o pai diz, filho, vamos entrar, poxa. Seu irmão está lá dentro. Aquele! Olha! Ele gastou tudo com prostituta. Mentira? Mentira? Verdade. Isso é um Mentira? Verdade. O filho mais velho não falou nenhuma mentira. Ou será que o pai falou, não é bem assim, não é, que isso, menino, fala assim do seu irmão, não. Seu irmão é legal, poxa. Que isso, menino, que isso, gastou nada. É uma mulherzinha assim da vida, nem meretriz direito ela. Novinha ainda, uma tchutchuca, é ou não é verdade? Informação de carreira, é ou não é? Não! Porque mesmo que as pessoas te acusem de coisas que você fez, mesmo que elas tenham razão de te acusar, mesmo que tudo que ela fale a seu respeito seja, o pai tem uma festa para você, se sua ficha cair.
Quando Natan fala com Davi, ele fala alguma mentira? Você adulterou, você mandou matar Urias, você fez isso, você fez aquilo. Era mentira? Não. Mas quando Davi diz, pequei, o que Deus diz? Perdoado está o teu, não morrerás. Porque quem confessa alcança misericórdia. Pare para pensar. Deus está esperando a sua ficha cair para mudar a sua história. Deus está esperando a sua ficha cair para Ele fazer uma festa para você. Para Ele te dar a vitória. Se o outro vai pensar, se o outro deixa de pensar, se ele vai te perdoar, se ele não vai te perdoar, não queira se defender, deixe Deus falar com ele. Não saia da sua festa para... Não saia. Agora, saiba de uma coisa. Também, perdão é só para quem se arrepende. Não é verdade. Perdão é para quem se arrepende. Não tente dar perdão para quem não se arrependeu. Deus não perdoa quem não se arrepende. Por que você acha que é melhor que Deus? Eu te perdoo, te perdoo. Deus eu não sei, mas eu te perdoo. Que é isso? O cara não se arrependeu? Você se arrependeu? Não. Então eu não te perdoo. Mas eu não perdoo, você não se arrependeu, você estava arrependido? Não estou. Então por que eu vou te perdoar? Por que eu vou te perdoar? Agora saiba de uma coisa, que mágoa é igualzinho comer cebola e alho. Não dá para esconder. É só falar que o cheiro sai. É ou não é? Então eu aprendi isso. Meu coraçãozinho, minha mentezinha, mágoa. Coisa ruim visita, essa cabeça aqui. Mas coisa ruim não mora aqui não. De vez em quando as coisas ruins vêm. Esses dias, eu acho que eu estava com síndrome do pânico começando. Levantei de manhã, falei, tem uns olhos me olhando. Estou com medo de ir ali fora. O que tem? Não sei. Esquisito. Tem uns olhos me observando. Meu Deus, alguém quer me matar. Não quer comer, não quer fazer nada. Não quer dormir. Falei, Senhor, que é isso que está acontecendo comigo? Umas coisas ruins querendo morar aqui em mim. Fui lá para o quarto e falei, Senhor, o senhor sabe o que eu estou com medo? Nem sei do quê. Mas eu estou com medo. O pessoal fala que isso é começo assim, de estresse. Hoje até criança nova tem estresse, Deus. Não paga uma conta de luz, não faz nada essas crianças. E está estressado. Falei, eu ando para caramba, me ajuda aí, poxa. Não posso ficar estressado não, tem que pregar para os outros, como é que eu vou fazer? Eu falei, agora não quero nem saber. Olhei para a parede. De vez em quando eu olhava, tinha um olho. Eu falei, quer olhar, olha. Olha, maluco. Quer olhar, olha, pode ficar olhando aí. Me olhando pelas costas, coisa feia. É igual minha calvície, traiçoeira, me atacando por trás. Olha, na verdade. Você está rindo? Pare para pensar. Desperta. Deixa a sua ficha cair. Acorda. É o anjo falando com Pedro. Acorda, Pedro. Pare para pensar. Uma festa, Deus quer fazer a seu respeito. Só está aguardando a sua ficha cair. Amém? Feche seus olhos agora. Feche aí agora seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta a você. Deus traz Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus envia o Espírito Santo, o Consolador, para convencer o homem do pecado,
da justiça e do juízo. E ainda o espírito do engano, o ludibriador, o enganador, o maligno, tem cegado o entendimento das pessoas. Está na hora da sua ficha cair. Está na hora de você entender que ao lado do Pai, que as coisas vão dar certo. Por mais competência, por mais habilidade que você tenha, você não tem êxito longe do Pai. O êxito longe do Pai só pode trazer benefício para esta vida, mas não pode te dar direito à vida eterna. Acorde, deixa a ficha cair, pois os tesouros desta terra ficam aqui. O ladrão pode roubar, a traça, destruir. Você não precisa viver isso. Mas a decisão é sua. Desde o começo da humanidade, a conversa sempre é essa. Deixa sua ficha cair, Adão. Deixa sua ficha cair, Caim. Deixa sua ficha cair, Abrão. Deixa sua ficha cair, Davi. Deixa a sua ficha cair, José. Deixa a ficha cair. Hoje é a Maria, o Fábio, o Cláudio, o Rogério, o Arnaldo, a Beatriz, o Carlos, o Marcos, a Sandra. Os nomes mudaram. Os locais estão mais variados do que outrora. Mas o cerne da mensagem continua o mesmo. Deixe sua ficha cair. Se as pessoas entendem ou não, não é contigo. Se as pessoas concordam ou não, não é contigo. Se a sua mulher vai te perdoar, se o seu pai vai te perdoar, se o seu patrão vai te perdoar, se o seu filho, se o seu pai, isso não é problema seu. Não deixe de estar na festa que Deus preparou para ficar se culpando de coisas que o Pai quer te perdoar. Ainda que tudo que falem a seu respeito seja verdade, é verdade também que Cristo morreu na cruz para levar sobre si todos os teus pecados. Isso é uma verdade absoluta. Por isso, nessa hora, se a sua ficha caiu nesta noite e você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou receber Jesus pela primeira vez como Senhor e Salvador, o momento é esse. Se tem alguém assim, primeiro eu queria que todos ficassem de pé, toda a igreja, por favor. Acho que é mais fácil. A gente põe todo mundo no mesmo nível. Isso, de olhos fechados. Se esta noite a sua ficha caiu no que diz respeito a isso, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou voltar para os seus caminhos, você entendeu que não interessa o que aconteceu, tem uma possibilidade de recomeço para você. Não como escravo, não como funcionário, mas como um filho. Se você hoje, só se tiver alguém assim, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão se tem alguém assim. Tem alguém? Se tiver, faça assim, eu vou orar por você. Aí na galeria tem alguém? Fique bem à vontade. Isso, lá atrás tem uma pessoa. Isso, tem mais alguém? Aqui tem outra.
Tem mais alguém? Fique bem à vontade. Aqui tem 2 pessoas. Tem mais alguém? Eu vou fazer um pedido. Aí na galeria tem alguém? Isso. Eu vou fazer um pedido. Eu estou no horário aqui. Não estou tão atrasado, não é isso? Isso. Eu ainda quero fazer outra oração. Mas você que sua ficha caiu no que diz respeito a isso hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Você que levantou sua mão, saia do seu lugar e fique em pé aqui na frente. Eu vou orar por você. Não fique com vergonha, você não vai vir sozinho. Diversas pessoas levantaram suas mãos. Por favor, vem aqui. Isso, um casal aqui. Isso. É isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Isso, o pessoal está descendo ali. Quem estava lá na... Glória a Deus. Isso, fique bem à vontade. Essa igreja é uma igreja séria. Não quer constranger ninguém. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas eu acho que está na hora das migalhas terem um fim. Está na hora da fartura, da festa, da baila, da alegria se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, ainda dá tempo para você. Eu aguardo você. Isso. Glória a Deus. Eu espero você. Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. A ficha caiu. Isso, tem gente decidindo-se ainda. Fica à vontade. Ninguém quer te pressionar, ninguém quer te constranger. Eu acho importante essa revisão de valores momentânea, esse equilíbrio emocional, de refletir e dizer, é esse o meu momento? Nós sabemos que nem todos aqui se converteram no mesmo dia, então eu não tenho pretensão que aconteça com todos. Mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós vamos orar por essas vidas. Olha quantas pessoas com o intuito de mudar a sua história. Vamos orar por elas? Estenda suas mãos para cá. Isso. Senhor nosso Deus, te louvamos por essas vidas. A ficha caiu hoje. Os olhos se abriram. Elas ouviram a voz do teu Espírito Santo. Eu não sei de onde elas estão vindo, mas com certeza não tinham um norte. Hoje elas têm um norte. Hoje elas têm uma direção, um alvo. E mais do que isso, elas têm um companheiro de viagem nessa jornada. Pois o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Toma, Senhor, que toda vergonha, toda dor, todo erro, todas as verdades, tudo aquilo que é verdade. Eu errei, eu fiz, aconteceu. É isso, é isso. Não precisamos nos justificar, pois temos alguém que nos justifica com seu sangue. O que eu preciso é me arrepender, me converter. Como o Senhor disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Vá. Recebe teus filhos e filhas nesta noite. Escreve seus nomes no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Eu só vou pedir a vocês que vieram aqui, dê um pulinho nesse cantinho aqui, ó. Isso, dá um pulinho no cantinho.